Olá, eu sou Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Marcelo Baiac, que é presidente da Associação das Administradoras de Condomínio do Estado do Paraná, a ASEP. Tudo bem, Marcelo? Tudo já é, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Então hoje eu e o Marcelo vamos conversar sobre um assunto que interessa a quase todo mundo, vida em condomínio. Marcelo, quando que foi criada a ASEP, de que forma que ela atua, quem que pode se filiar? Conta um pouquinho para a gente sobre a história da instituição. A ASEP foi criada... Primeiro começou de uma maneira informal entre as administradoras, principalmente aqui de Curitiba, certo. De forma estatutária, aproximadamente são 6 anos, eu assumi agora em janeiro. Quem pode se associar? Qualquer administradora de condomínio do Estado do Paraná. Tem alguns requisitos básicos apenas de tempo de trabalho com a administração de condomínio, que o Estatuto exige. São 2 anos. Da administradora em funcionamento. Sim. E, Marcelo, para a gente caracterizar o que é um condomínio, o que significa ser um condomínio e quais os tipos de condomínio que a gente tem, ou pelo menos os mais comuns? O que caracteriza, primeiramente, o condomínio é estar dividindo o terreno. Certo. Então, são vários proprietários dentro do mesmo terreno que dividem-se em fração ideal. Ele pode ser o condomínio vertical, o condomínio horizontal, o condomínio edilício, que é chamado pelo nosso Código Civil, que é o condomínio que divide áreas comuns, os espaços comuns. Certo. Então, a situação de fato é a que caracteriza ser um condomínio. Depois entra a situação de direito, que é aquela que vai regulamentar toda a vida do condomínio, criação do CNPJ, convenções, a convenção, o regulamento interno, são os documentos obrigatórios do condomínio. Perfeito. E quando uma pessoa está aí pretendendo morar num condomínio, o que ela deve considerar antes de se mudar, antes de colocar a sua empresa num condomínio e dividir tudo com o espaço com as outras pessoas? Qual que é o lado bom e o lado ruim de morar num condomínio ou de trabalhar num condomínio? Essa pergunta é bastante interessante, porque geralmente não se faz isso. A gente... orienta sempre o condomínio a ler a convenção do condomínio, certo, e pedir também para o síndico ou administradora o regulamento interno do condomínio. O regulamento interno, ele é aquele que regula o dia a dia, o cotidiano, os costumes do condomínio. O seu pet pode circular em qual área, qual a capacidade do salão de festas, quantas pessoas pode ter, qual o horário de uso da piscina, da academia, tudo isso está dentro do regulamento interno. Então, o que a gente orienta? Leia antes a convenção e leia antes o regulamento interno. E, se possível ainda, bata um papo com o administrador do condomínio que você pretende comprar. Isso serve também para os condomínios comerciais, porque os condomínios comerciais hoje estão sendo entregues também com uma proposta de área comum, onde tem salas de reuniões compartilhadas, até teatros, salas de cursos, palestras para eventos. Então, é interessante ler também essas regras. E as pessoas, elas normalmente conhecem as regras ou elas só vão entender das regras quando os problemas começam? Geralmente, quando o problema começa, entra com um caminhão de mudança no condomínio e o caminhão de mudança extrapola o peso que suporta lá o asfalto, o tamanho do caminhão, e o morador autoriza a entrada do caminhão. Depois que ele é advertido, que ele vai verificar no regulamento que não podia aquilo. Então, são as coisas, como você perguntou anteriormente, o lado bom de você morar no condomínio você tem aquela coletividade, a comunidade trabalhando por um bem comum. No Brasil, o primeiro aspecto que se procura hoje é segurança. Segurança, ela está em primeiro plano, acaba sendo um dos fatores, né? Com certeza. E aí você tem o benefício do uso da área comum. Os condomínios são entregues hoje com uma proposta grande, tem os condomínios clubes, com piscina, salão de beleza, tem tudo. Os mercadinhos, né? A comodidade de você descer do seu apartamento, comprar algo para o almoço rápido e já voltar sem se deslocar a um grande mercado. Então, isso daí é a parte boa. A parte que o condômino tem que se acostumar a entender
que ele não está sozinho naquele espaço. Perfeito. Que o vizinho ao lado pode ter criança, que não há como proibir uma família de ter criança, e ela eventualmente vai fazer um barulho. Sim. Então ele precisa ser tolerante, porque você ir para um condomínio residencial, principalmente os grandes, e achar que ali vai ser incômodo zero, não vai acontecer. É muito difícil. Então tem que entender isso antes de comprar. Sim. Tem que entender o tamanho, o que você está comprando, qual é o perfil, qual é o padrão do teu apartamento. As pessoas querem comprar um apartamento com um custo menor, mas ela quer exigir sonoridade a 100% que não tenha nenhum tipo de incômodo. Isso não vai acontecer. Então, tem que entender tudo isso antes. E você que está nessa área há tanto tempo, quais os principais problemas aí que as pessoas têm, principalmente relacionado a vizinhos? Quais que são as principais reclamações? Barulho, geralmente barulho. Sim. Temos tema em voga hoje, né? Questão da fumaça, de cigarro, que incomoda o vizinho de baixo, a fumaça sobe para a sacada, que está com a janela aberta, esse cheiro entra no apartamento. A questão dos pets ainda incomoda algumas pessoas, mas hoje evoluiu muito a situação dos pets. A primeira situação de animal dentro do apartamento, inclusive surgiu aqui em Curitiba na década de 70, e que não se tolerava, era proibido. Sim. Naquela época. Ela foi evoluindo, deixando ter mais animais, e hoje praticamente a regra é você pode ter, não tem mais regulamentação sobre porte. Sim. Não adianta o condomínio querer, olha, só pode animais de pequeno porte. Se a pessoa tem um animal de grande porte e o condomínio insistir com isso, o condomínio pode ter problemas na justiça, porque a pessoa vai conseguir hoje, o judiciário entende que pode ter um animal, um cachorro de grande porte, por exemplo, dentro do apartamento. Perfeito. Marcelo, a gente sabe que no condomínio ali, a gente tem, como uma cidade tem seu prefeito, o condomínio tem um síndico. Qual que é a função do síndico e aonde que entram as administradoras de condomínio para auxiliar, e qual que é o papel dessas administradoras? Você sabe que o síndico é uma função ímpar, ele é um cargo elegível, né? Ele é eleito numa assembleia. O único país que adota a situação de síndico é o Brasil. Todos os outros países, eles trabalham com contratos administradores. Existe apenas a função do administrador. No Brasil tem toda aquela regulamentação. O síndico ele é responsável civil e criminalmente na gestão. Então, hoje nós estamos avançando muito com a figura do síndico profissional, apesar de ainda não ser regulamentado. Chama-se síndico profissional, questão comercial, mas não existe a profissão ainda, síndico. Ele continua sendo eleito. Ele que responde, ele está diretamente conversando com os moradores, com os condôminos. A administradora ela faz um papel extremamente importante porque ela é um serviço auxiliar ao síndico. Não se pega os condomínios, o síndico tem que prestar contas, precisa emitir boletos. Nós temos a questão da LGPD, cuidados com fraude em boletos. Então, é extremamente necessário o condomínio ter essas duas situações, o síndico e a administradora. As administradoras, quando elas são bem estruturadas, elas vão ter todo o cuidado com isso, investimento em tecnologia, como eu falei, LGPD, cuidado com fraudes em boletos. Sim. Tudo isso. Então, a administradora faz cumprir a legislação. A boa administradora também, prestação de contas hoje do síndico, ela tem que ser diária, online. A boa administradora fornece isso para o condomínio. Sim. Qual que é a tua dica para quando o condomínio vai escolher aí uma administradora? Como escolher uma administradora confiável, idônea? O que é preciso verificar? Os órgãos, por exemplo, as associações igual a ACEP ou órgãos de classe, eles adotam critérios para que as administradoras sejam filiadas, se associem. Sim. Eu sou completamente favorável a isso. Porque já passou por um crivo. Então, quem está ali é porque a gente entende que são empresas idôneas, corretas e que prestam um serviço adequado. O que a gente pede sempre, que é muito difícil acontecer, vão até as administradoras, conheçam a sede. As Sim. pessoas querem escolher na Assembleia. Na Assembleia não se escolhe administrador. Por quê? A responsabilidade ela é toda do síndico. Sim.
E você leva para a Assembleia, ele vira um verdadeiro leilão. Porque o condômino, a maioria, infelizmente, principalmente quanto maior o condomínio, tem mais esse problema, quer preço, quer discutir preço. Eles não se atentam a todas essas situações de investimento. Então, procurem, aprovem os valores nas assembleias, montem, junto com o síndico, comissões para acompanhar, verificar, conhecer as administradoras, saber da sua estrutura, busque o histórico, o atendimento. São situações, estude, analise muito o software que a administradora tem, o aplicativo, se ele tem o atendimento online, se o síndico o morador vai conseguir ver as contas todos os dias. Isso é muito importante. A gente tem hoje no Brasil mais de 500 mil condomínios que movimentam aí um número de 800 bilhões. Então é um assunto extremamente relevante. Aqui a gente deu uma breve pincelada. Mas, Marcelo, fala para as pessoas aí os principais contatos da ACEP, como que elas entram em contato caso elas queiram saber mais e até se informar sobre essas administradoras que são credenciadas. Isso. Vocês podem acessar o nosso site, né? www.aacppr.com.br, pelo celular 941, né? 99631-0800. Tá certo. Nossas redes sociais também. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, sucesso e que os nossos condomínios fiquem em paz. É isso aí, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.